Olá, seja muito bem-vindo ao nosso projeto de educação jurídica. No vídeo de hoje, vamos passar algumas orientações jurídicas importantes para quem quer proteger ainda mais o seu patrimônio ao iniciar um relacionamento depois dos 70 anos. Como eu faço para proteger esse patrimônio que já foi conquistado antes, de maneira individual? Será que é possível resguardar esse patrimônio já existente com segurança? E como individualizar esses bens novos que forem adquiridos na constância do relacionamento? Vamos juntos então descobrir o que a legislação diz sobre esse assunto. Aqui no canal eu te ensino como proteger o seu patrimônio, a sua empresa e, é claro, a sua família. Bom, primeiramente cabe lembrar quem está obrigado a observar o regime obrigatório de separação de bens para o casamento ou a união estável. Diferentemente do regime de separação voluntária de bens, em que a escolha é livre e espontânea, aqui, nesse regime de separação obrigatória de bens, a lei impõe aos cônjuges ou aos companheiros a obrigação de adotar esse regime. E são 3 hipóteses que isso pode acontecer. Primeiro, quando os pretendentes são menores de idade e precisam de autorização judicial para se casar. Segundo, quando um dos interessados é divorciado ou viúvo e ainda não fez a partilha de bens. E terceiro, que é o caso mais comum, é a situação quando um dos cônjuges possui mais de 70 anos de idade. Nesse regime de separação obrigatória de bens, cada cônjuge ou companheiro detém o patrimônio que fica em seu nome, individualizado antes, durante e depois do relacionamento, conforme dispõem os artigos 1641 e 1687 do Código Civil. Mas, em razão da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, alguns tribunais passaram a flexibilizar esse entendimento sobre a individualização dos bens. Esses tribunais passaram a flexibilizar esse entendimento ao interpretar que os bens adquiridos durante o relacionamento por esforço comum do casal deveriam sim ser divididos mesmo na hipótese do regime de separação obrigatória de bens, ainda que esse bem estivesse em nome ou propriedade de um ou de outro. Isso porque a súmula 377 do STF diz expressamente que, no regime de separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. A partir daí, então, surgiram várias decisões judiciais que geraram uma certa incerteza sobre esses bens adquiridos após o relacionamento, que são chamados os bens aquestos, que passaram então a ser passíveis de discussão sobre a divisão futura desses bens em caso de término do relacionamento, do divórcio através do casamento ou da dissolução por meio da união estável. Bom, diante dessa situação de incerteza, então, eu gostaria de te passar uma dica, uma orientação jurídica que trará bastante segurança para você daqui para frente, caso esteja nessa situação. Essa orientação serve para você ou então para o seu pai, para o seu avô, enfim, quem tiver com a idade próxima ou já ter passado dos 70 anos. Para que não exista, então, dúvida sobre a intenção da destinação desses bens em caso de futura separação, eu oriento que fazer preventivamente um pacto antinupcial ou um contrato de convivência, para que sejam definidas regras econômicas que irão reger esse patrimônio daquela unidade familiar, formando assim o que a gente chama de estatuto patrimonial do casamento ou da união estável, em complemento ao regime legal dos bens. Essas regras, estipuladas pelo pacto ou pelo contrato de convivência, terão início então na data da celebração do próprio casamento ou na união estável
quando então se estiverem demonstrados de maneira empírica o preenchimento dos requisitos para a configuração de uma união estável. Ou então, eventualmente, se tiver a lavratura de uma escritura pública de união estável. Mas, então, com um pacto antinupcial ou contrato de convivência prévio, será possível que você, nubente ou companheiro, estipule a melhor forma que te interessar dentro dessa relação para os bens futuros. E no mesmo sentido, claro, da legislação de proteger e individualizar esses bens. Dentro aí da sua autonomia privada, o casal poderá estipular essa cláusula mais protetiva do que o próprio regime legal, fazendo o quê? Afastando por completo a incidência da súmula 377 do STF, de forma a vir a impedir o quê? A comunhão dos bens dos aquestos, deixando claro que tais bens, se forem adquiridos na constância do relacionamento, serão sim individuais, ou seja, de propriedade de cada um, mesmo que tenham sido adquiridos após o relacionamento e a título oneroso. Com essa separação, você ficará seguro e tranquilo e que seu patrimônio estará protegido. Não só o patrimônio do idoso, como também o direito futuro dos herdeiros, impedindo a divisão indesejada do patrimônio da família. Essa orientação, inclusive, foi o que resguardou os herdeiros e o idoso no caso do processo judicial 1922347 do STJ, um recurso especial que foi apreciado recentemente, em que uma ex-companheira, dentro da união estável, queria então ficar com parte do patrimônio do idoso falecido, em prejuízo dos herdeiros. O STJ reconheceu a validade do pacto antinupcial e do contrato de convivência, dando então ganho de causa à família sem a partilha dos bens em favor da ex-companheira. Tudo bem? Será que fez sentido aí para você? Então, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ajude o nosso canal de educação jurídica a chegar a mais pessoas e mais pessoas ficarem bem informadas. Tchau, até o próximo vídeo.